Começa agora o podcast Minuto da Lição, com Carlos Júnior. Tema de hoje: justificação pela fé. Participe do nosso programa enviando uma mensagem de texto ou de voz para o nosso WhatsApp DDD 81 99640 5789. Olá, amigos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos dando início, na verdade, ao nosso primeiro podcast do Minuto da Lição. Hoje nós iremos dar início a esse novo formato do Minuto da Lição, estudando aí a lição da Escola Sabatina, que é da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sou Carlos Júnior e vou estar aqui mediando todo o programa, e eu não vou estar sozinho, eu vou estar com a bancada aqui, a bancada de Deus, só homens valorosos. E eu quero começar apresentando aqui o Félix Araújo. Tudo bem, Félix? Tudo bom, Carlos Júnior? Félix, explica aí, se apresenta aí para o público que não está nos ouvindo nesse momento. Quem é você, Félix? Carlos Júnior, nós fazemos parte do ancianato da Igreja de Prazeres. Faço parte da direção do Clube de Desbravadores e atuo como ancião da área de... São muitas coisas, né, Félix? Tem muitos desbravadores, né? O que mais, Eduardo? Ajuda ele aí, Eduardo. Ministério da Mulher. Eita. Ministério da Recepção e Ministério de Música. Pronto. Será que é a idade que tá chegando? Eu não sei, né, Félix? Os cabelinhos brancos não enganam. Ao lado aí, então, Eduardo já está falando. Eduardo, se apresenta aí para todo mundo aí. Boa noite, Carlos Júnior. Boa noite a todos. Ou boa tarde, né? Bom dia, né? É porque estamos aqui à noite, mas onde você estiver, uma boa tarde ou um bom dia. E fico muito feliz de você estar nos ouvindo aí, ouvindo a palavra do Senhor. Eu também, como o Félix, sou ancião da Igreja de Prazeres, atuando aí nos departamentos de mordomia e tesouraria da igreja. Muito bem, Eduardo. Eduardo não esqueceu de nada, Félix. Lembrou de alguma coisa a mais? Não? Muito bom. Eduardo sempre muito presente. Alain Mariano, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Carlos Júnior. É um prazer imenso estar aqui com a bancada para debater sobre a lição da Escola Sabatina. E você é o que, Alain? Sou distrital de jovens daqui de Prazeres. Pronto. Coordeno aí os diretores de jovens aí na Ação Jovem, em Evangelismo, em Desbravador, em Missão Caleb. Tudo, enfim, para a obra de Deus. Amém. Alan que é um jovem valoroso, né? Tá lutando agora para quê, Alan? Já tu é líder de jovens? Líder de jovem e líder desbravador. Aí tô me preparando agora para se investir em líder marcha de jovens e ano que vem líder marcha de desbravador. Muito bem. Clube de Desbravadores, você que não conhece, aí pesquisa na internet o que é Clube de Desbravadores. O Félix pode até explicar aí, se ele quiser, de forma resumida aí, o que vem a ser um Clube de Desbravadores. Jovens de 10 a 15 anos, onde o Clube de Desbravadores busca desenvolver os aspectos físicos, mentais e espirituais, preparando esses jovens para salvar do pecado e guiar no serviço. Amém. Também está aqui ao nosso lado Jeremias. Olá, Jeré. Olá, Carlos Júnior. É um prazer imenso também participar aqui dessa bancada, uma bancada maravilhosa, pessoas consagradas aí, inteligentes, uma liderança firme aí da igreja no caminho do Senhor. Eu sou ancião da Igreja de Prazeres, atuo na área de ministério pessoal, também conselheiro de PGs, também chefe de diáconos da Igreja de Prazeres. Para mim é um prazer estar com todos vocês. Que Deus nos abençoe aí, nos inspire para que os comentários sejam todos direcionados conforme a vontade dele. Amém. Jeremias é demais, viu? A voz de trovão. Luciano. Tudo bom, Luciano? Tudo bem, Carlos? É muito bom estar aqui com vocês. Eu faço parte do departamento de música, né? Atualmente estou apenas fazendo parte da regência, mas auxiliando aqui também, junto com nossos amigos, no estúdio dessa lição de hoje. E canta no quarteto, né, Luciano? Também canto no quarteto. No coral também, né? Ainda não. Mas já cantou em coral, né? Já cantei muito. Já cantou em tudo que tem aí. Pronto, então a bancada está apresentada, não esqueci de ninguém, né? Acho que está todo mundo apresentado. Então, essa temporada eu não sei se eles vão participar de outras etapas, né? Mas desde já eu quero agradecer a vocês aí pela participação desse nosso primeiro programa. Então, quero convidar o Jeremias, que já está com o microfone na mão, para a gente fazer uma oração inicial, Jeremias, por favor. Oremos. Grande e eterno Deus, eterno Pai, agradecido estamos, Senhor, por participar dessa etapa de nossa vida, na qual procuramos fazer o máximo possível de acordo com Tua vontade para levar a melhor mensagem a nossos irmãos e amigos queridos. Que Tu possas estar cada dia de nossa vida nos orientando, nos iluminando, para que possamos atingir o nosso ideal aqui na Terra e nos encontrarmos um dia contigo. Continua conosco, é o que te pedimos e te agradecemos. Em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Amém.
Então vamos dar início então ao nosso tema de hoje, a lição número 4 da Escola Sabatina. Estamos estudando aí no trimestre o tema O Evangelho em Gálatas. Então na quarta lição, o tema principal é justificação pela fé. Então antes de iniciarmos nessa lição, eu queria que vocês falassem aí o que vem a ser justificação, por alto assim. O que vem a ser justificação? Como o próprio nome diz, justificação é o ato de ser justificado. É o que nós debateremos, falaremos aqui, chegaremos a um consenso de como a justificação ela acontece e como o ser humano consegue ser justificado no aspecto da vida religiosa dele, no relacionamento que ele tem com Deus e como isso influencia e impacta na vida religiosa dele. O que é necessário para ser justificado, se isso é de graça, se isso é pago e quais as consequências na sua vida e a influência da justificação no seu dia a dia. Muito bem, Félix. Alguém tem algum comentário a mais a falar sobre o que vem a ser justificação? A justificação acontece quando nós precisamos de ser justificados por algo que nós cometemos. E aí nós vamos entender nessa lição do que precisamos ser justificados e quem de fato é que nos justifica e o que de fato nos justifica. Esse é o ponto central da lição que vamos estudar aqui hoje. Muito bem, no verso aqui de memorização, Gálatas 2:20, eu vou ler aqui, que diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20 é um texto que todos nós conhecemos. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. É interessante observar que nesse verso, tá, nós vemos aí uma clara observação, essa segunda parte aí que diz assim, ó, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Há uma completa posse de algo que não é seu. Você se apossou de um sacrifício de alguém, você o aceitou e agora você vive para uma finalidade. Você se justifica em cima do sacrifício de alguém. O sacrifício não é seu. Jesus se sacrificou por você e você aceita esse sacrifício pela fé e agora você começa a viver uma vida diferente, a vida de Cristo, uma vida dedicada a Ele. Muito bem, na lição da semana passada nós estudamos que estava lá Pedro comendo ali com os gentios lá em Antioquia e quando de repente chegou toda a comitiva, Tiago chegou com a comitiva dele lá e quando Pedro viu que os judeus estavam se aproximando, qual foi a primeira reação de Pedro ali que estava junto com os gentios? De imediato ele se levantou, se afastou da mesa, agiu como um judeu agiria com o gentio. De imediato, Paulo chamou logo a atenção de Pedro. E como nós sabemos, ele não chamou Pedro no cantinho, né? Ele disse abertamente, está acontecendo uma coisa aqui errada, viu? Se você está pregando que o gentio viva como judeu, por que você, sendo judeu, está vivendo como um gentio? Paulo explicou várias outras questões, inclusive a justificação pela fé, que é o tema dessa lição. Então, Eduardo, eu gostaria que você começasse a iniciar aí. Quais são as questões da justificação? O que é que Paulo pensa sobre a justificação pela fé? É importante notar que todo o texto, como a gente sempre fala, né, ele tem que estar dentro de um contexto, né? A gente leu aí Gálatas capítulo 2, verso 20, que Paulo ali declara um texto muito conhecido do mundo cristão, que ele não vivia mais, mas Cristo vivia nele. E nós declaramos da mesma forma hoje, né? Mas, apesar de morto, né, para algumas coisas, Paulo ele estava vivo para outras coisas, né? E a mesma intensidade que ele vivia antes de conhecer a Cristo, ele passou a viver ali depois que ele conheceu a Cristo. No texto em questão do capítulo 2 de Gálatas, o contexto geral que estava sendo discutido ali eram as leis de Deus do Antigo Testamento, que seriam pontos ou não de justificação para o ser humano ser salvo e assim receber ali o reino eterno, a vida eterna, entre outras questões que nós já conhecemos, né? E Paulo ali, ele vem desmistificando isso e até debatendo ali de forma bem calorosa, de forma respeitável também, as questões ali, frisando sempre que a justificação era somente pela fé. É bom frisar que no capítulo em questão e na discussão em questão eram apenas as leis morais e as leis cerimoniais que estavam sendo discutidas. Não estava sendo discutida ali questões civis, até porque não seria coerente discutir isso, porque eram povos diferentes e as leis civis de fato eram diferentes. Porém, a moralidade e a cerimônia ali que declarava um judeu parte da aliança com Deus era a questão que estava sendo discutida
e uma das questões principais era a questão da circuncisão. Eu queria só frisar aí o verso 3 do capítulo, que Paulo ele declara uma relação aí com relação a Tito, né? Que ele diz assim no texto: ó, contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Ou seja, se Tito estava ali com Paulo e Paulo o constrangesse, ele como judeu, a Tito ser circuncidado, ele estava sendo incoerente com a sua pregação de que Cristo é que nos salva. E aí nós vamos entender isso melhor aí no decorrer da lição. A questão até da hipocrisia, né? Que ele até conversou com Pedro essa questão. Paulo e Pedro discutiram isso, ele disse a hipocrisia, né? Porque você prega uma coisa e está agindo de outra maneira. O próprio Paulo fala que justificar significava absolver ou inocentar alguém. Ao ler esse texto, eu vejo que toda a humanidade, toda, sem exceção, viu, Jeremias? Ela tem o direito de ser justificada por Cristo. Então, não é só o judeu que vai ser justificado, não é o grego, não é o negro, não é o branco, não é rico ou pobre. Todos podem sim ser justificados por Cristo. Mas o que é que eles devem fazer para ser justificados? Será que as obras, ela soma por essa justificação? Eu acredito que não, Carlos. Eu acredito que não. Inclusive, um fator muito importante, o Eduardo fez um comentário muito feliz. Eu só queria acrescentar que era justamente isso que estava influenciando aquela discussão lá entre Pedro e Paulo. Os judeus, eles tinham essa questão cultural. Eu posso até dizer que era a cultura. Era uma nação que prezava muito a aliança feita lá no passado de Deus com Abraão. O povo se achava um povo diferenciado. Tinha a questão da circuncisão, que dava para eles esse selo de povo diferenciado. E também eles tinham uma fé muito forte na pessoa de Jesus. Então, atrelado a tudo que eles faziam, eles achavam que mereciam ser justificados. Eles mereciam ser justificados pelas obras que os acompanhavam. Enquanto que os gentios, eles não tinham essa bagagem. Os gentios não possuíam. Os gentios estavam chegando, não tinham absolutamente nada. Só tinha o quê? A fé. Tem um fato interessante aí, que não bastava apenas crer em Jesus. Deveria fazer alguns requisitos para ser salvo. Era isso que eles pregavam. Exatamente. É importante frisar aqui que Félix falou de um modo histórico, né, do que o povo fazia, do que o povo acreditava, mas eu queria trazer um pouco para a nossa atualidade, né? É importante entender que a fé na Bíblia, todas as vezes que a fé é citada na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, nos livros que Paulo escreveu, né, está relacionada à fidelidade. Porque hoje nós temos a impressão de que fé significa crença. A pessoa chega para você e diz assim: qual é a sua fé? E biblicamente isso é um pouco incoerente, porque a fé é fidelidade. A crença é uma outra coisa. Em quem eu creio, em quem eu estou crendo. E a fé está ligada à fidelidade. E a justificação pela fé, e quando nós entendemos que fé é fidelidade, a gente entende que essa fidelidade talvez não seja nossa, porque como a Bíblia mesmo fala, que a nossa justiça são como trapos de imundícia. Então, se a minha justiça é como um trapo de imundícia, ela não serviria de muita coisa para me justificar. Então eu precisaria de algo, eu precisaria da justiça de alguém e da fidelidade de alguém para poder ser justificado. E assim, Eduardo, complementando o que tu falou, na questão de obra, salvação e justificação, muitas vezes a gente quer fazer obras que envolvam a salvação em busca para merecer a salvação. E a gente se esquece que já somos salvos, já somos justificados pela graça de Cristo. Então essa graça nos motiva hoje a fazer obras pelaquilo que sou justificado, mas em gratidão, não fazer para merecer. Vou merecer o quê? Que eu já fui salvo. Então essa questão aí, muitas vezes a gente pensa, e outro ponto interessante, que antes de tudo ela vem, primeiro de tudo vem a fé e depois vem a confiança. A gente tem a fé que somos justificados e a fidelidade ela vem com a confiança. Todo dia eu tenho que ser fiel a Deus para que essa graça ela possa estar em meu coração. Por isso que Paulo afirmou, Cristo vive em mim. E na lição passada lembra outro texto também, que Jesus falou em João capítulo 14, quando ele afirmou que eu estou no Pai,
e o Pai está em mim. Então essa convivência, essa unidade mostrava que Cristo ele queria mostrar para as pessoas que estavam ao seu redor que ele estava ali para testemunhar do amor de Deus. Então assim, ele já estava querendo mostrar para as pessoas que sendo justificado é você viver constantemente no Pai, na presença de Cristo, do Espírito Santo. Exatamente. E crendo nisso, tendo essa crença na fidelidade de Cristo em questão aqui, Paulo estava falando ali para os seus amigos judeus e os cristãos judeus que estavam ali defendendo as leis, né, como modo de justificar, que se eu preciso das obras da lei para ser justificado, eu não estou sendo justificado pelo que Cristo fez por mim, mas pelo meu comportamento. Então é como se o meu comportamento fosse ganhando pontos ao decorrer da minha vida, como se fosse um jogo, realmente o jogo da vida, e aí eu fosse ganhando pontos ao decorrer, se eu chegasse a um limite de pontos que me garantisse o céu e a vida eterna, aí sim eu seria salvo. Então Paulo veio trazer o conceito totalmente contrário a estes ensinamentos que o povo trazia naquela época. Por mais o povo acreditava em Cristo, porque eles eram cristãos judeus, eles acreditavam em Cristo. Porém, no momento que eles colocam as obras da lei como ferramenta para ser salvo, eles estavam diminuindo a ação de Cristo na justificação. Então tem uma questão interessante. A lição traz até isso, né? Era tipo uma classe 2 de cristão. Você crê em Jesus? Creio. Beleza, é um ponto. Agora você obedece à lei, você faz isso, faz aquilo? Faço. Então vai ser justificado. Não faz, então você está quase lá, né? Então, Félix. É importante observar o seguinte, isso é muito, muito, muito importante. Vejam só, justificado tornaria uma pessoa justificada, ela se torna reta, justa. Sem pecado. Tá? Sem pecado. A aliança do povo com Deus, o povo lá, o pai Abraão, era uma aliança que o povo deveria ser o quê? O povo reto, justo, temente a Deus e guardador dos seus mandamentos. Tá? Essa aliança do povo com Deus foi feita lá primeiramente com Abraão, e a nação judaica deveria, né, andar nesse princípio. O povo deveria ser santo, justo e reto. A questão da justificação, ela tornaria qualquer pessoa fora dessa aliança justa e reta. Então essa pessoa que aceitasse a Deus como seu salvador pessoal através da convicção da fé nele, tá? Ela se tornaria justa e reta. Não necessariamente ela teria que circuncidar-se, ela teria que abraçar os mesmos princípios do povo judaico para ser cristão. Automaticamente ela aceitando a Deus como seu salvador, ela aceitando essa fé e essa justificação, ela faria parte automaticamente dessa nação escolhida, que não seria mais simplesmente o povo judeu. Então quer dizer que, Eduardo, que a nossa esperança está na fidelidade de Cristo e não na fidelidade do homem. É isso? Exatamente. Puxando esse gancho aí que Félix trouxe com a fidelidade de Cristo, existe o conceito na Bíblia e na teologia de antiga aliança e nova aliança. Por que existe essa antiga aliança e a nova aliança? A antiga aliança é exatamente a questão da aliança que Deus fez ali com Abraão e o povo judeu, que era mediante a essas cerimônias que tinham. Quando Cristo veio e morreu na cruz, todas as cerimônias foram aniquiladas na cruz. E ali passou-se a ter uma nova aliança, ou seja, tudo aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, toda a sua caminhada obediente aqui nessa terra, como a Bíblia fala que ele foi obediente em tudo, né? Em todas as coisas, não pecou em nada. Ele garantiu a salvação para toda a humanidade. E ali fez uma nova aliança com todos os povos. Ou seja, não era necessário mais cumprir essas cerimônias. Agora, somente pela aceitação ao que Cristo fez por mim na cruz do Calvário, a fidelidade dele por mim, aí sim é que eu seria salvo. É importante frisar que a lei em questão pregada na cruz foi a lei de cerimônia, a lei cerimonial, a lei de matança de cordeiros, as leis de circuncisão e entre outras coisas que o povo colocava ali para poder fazer parte dessa aliança. Bom, então eu quero ver a opinião do Luciano ali, que não falou nada ainda, né? Tá só com aquele grave dele ali escondido. Quero que ele revele esse grave aí. Luciano, explica pra gente, porque assim, a gente falou sobre justificação,
e disse que é a fé em Cristo, a fé de Cristo que nos salva. Então eu tenho que guardar alguma lei, ser obediente, ou eu posso viver pecando porque eu estou salvo pela fé em Cristo Jesus? De maneira nenhuma. Paulo, ele não quis dizer isso, né? Ele apenas mostrou que no momento que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós imediatamente nós vamos obedecer a sua lei, por amor à obediência a Cristo. É isso que ele quer dizer. Como ele disse que nós somos justificados em Cristo, não quer dizer que nós vamos pisar a lei ou deixá-la, mas nós vamos fazer mais com amor por aceitar Cristo. E outro ponto também, com esse linha de pensamento de Luciano, a lei hoje ela é um espelho para um cristão. A Bíblia diz que a lei ela aponta para o pecado. Então, assim, querendo ou não, eu olhando para a lei, ela vai apontar o pecado em mim. E quando eu olhar para a lei, quando eu ver esse espelho, quando eu ver o erro que está em mim, a sujeira que está em mim, em meu coração, na minha vida espiritual, na minha vida cotidiana, automaticamente eu vou olhar para Cristo, porque eu vou querer aquilo que está sujo tem que se limpar. Então a Bíblia diz que Cristo é a água da vida. Então, querendo ou não, eu olhando para a lei, ela aponta o pecado, o erro, e eu vou a Cristo. E Cristo ele me justifica nesse momento. Então, assim, a sujeira que está em minha vida, ela é limpada pela justificação que Cristo fez na cruz do Calvário. Então, essa ligação, ela é bem interessante porque, assim, em qualquer momento, em qualquer circunstância da vida, eu posso alcançar essa graça em Cristo. E outra coisa interessante aqui, eu estava vendo aqui no comentário da lição, que não é por obedecer à lei que nós vamos ser salvos, né? Nós podemos guardar os mandamentos, fazer tudo aparentemente correto, mas se não tiver aceitado a Cristo, nada vai valer. A fé é uma resposta humana a uma iniciativa divina. Esse é o conceito de fé. A fé é uma resposta humana a uma iniciativa divina, né? Como é que nós podemos ter mais fé? Ou, melhor dizendo, uma fé mais profunda? A fé, ela só vem mediante ao conhecimento do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário e as obras que Ele fez aqui neste mundo e continua fazendo por nós lá no céu. Então, a fé vem disso. A fé não é algo que, não é um sentimento que nasce em mim, somente por mim, mas ela nasce em resposta a algo que fizeram por mim. E este alguém foi Cristo, e o que fizeram foi morrer por mim na cruz do Calvário. Importante observar também, a obediência aos mandamentos nunca vai lhe capacitar para ser justificado. Nunca. Você pode cumprir todos os mandamentos, você pode ser o cristão perfeito, isso não vai agregar nenhum peso no processo de justificação. É interessante que a justificação ela vem pela fé, ela vem por uma entrega completa ao propósito de Deus, e quando você se entrega, você começa a usufruir da fidelidade a Deus, que vem a guarda dos mandamentos. Os mandamentos ele não vem primeiro, e você não é justificado porque guarda os mandamentos, porque você obedece à lei de Deus. É interessante e muito interessante a gente analisar esse contexto. É importante a gente entender, a gente está falando de obra da lei, que lei não justifica, quem justifica é Cristo, tudo bem. A lei realmente não justifica, mas ela tem um papel importantíssimo na justificação. Ela não é o que justifica, porém ela te leva a buscar a justificação. Por quê? A lei me mostra onde eu estou errando. É que nem uma criança. A criança às vezes está fazendo alguma coisa errada, mas ela não sabe que o que ela está fazendo é errado. E aí a lei vem e me mostra onde eu estou errando, o pai vai lá e mostra onde está errando para ela poder não fazer mais. O pai perdoa tudo que está fazendo, mas ela é mostrada por uma lei para que ele possa ser justificado mais lá na frente. E a lei de Deus é exatamente isso. A lei agora na questão moral. A lei me mostra onde eu não devo pecar, me mostra onde eu estou errando, e aí quando eu reconheço e vejo onde eu estou errando, eu vou lá e busco a Cristo, e Cristo vai lá e me justifica, né? Então, a lei, em panos bem limpos, né? A lei serve para me condenar, porém eu só sou condenado para a lei se eu quebro a lei. Se eu não quebro a lei, eu não vou ser condenado por ela. Mas se eu quebro a lei, como diz lá em 1 João, Cristo está lá para me perdoar de todos os meus pecados. Importante também, Eduardo, complementando o seu raciocínio, é que não existe pecador se não for justificado, né?
A justificação só acontece na vida de pecadores. Então, todos nós temos que ser justificados. E quem nos torna justo é alguém que é justo. Então, um pecador não pode tornar, você vai ser justo a partir de hoje, porque senão ele seria o próprio justo. Então, só por meio de Cristo que nós alcançamos isso. Vocês falaram de fé e obediência, e quando a gente fala em fé, na Bíblia Sagrada, o primeiro personagem que vem na nossa mente é Abraão. Ele que é o pai da fé, conhecido, o pai das nações. E a gente vê a história de Abraão, que ele recebeu o chamado para ir para uma terra que ele não sabia nem o nome. Imagine alguém chegar para Alan, vamos ali aonde? É longe? É perto? Porque eu tenho alguma coisa para fazer? Não, vamos ali, não pergunte, não questione. Então, Abraão foi, obedeceu a Deus, foi o pai da nação, recebeu o filho da promessa com 100 anos praticamente, e ele ficava imaginando como é que eu vou ter a quantidade de filhos aí, ser um pai de uma grande nação, quando eu já estou ficando velho, eu estou com um agora, e daí Deus vai e pede esse filho da promessa, e Abraão, Ellen White fala no texto, que diz assim, em Patriarcas e Profetas, na página 153, que Abraão diz assim, sabia que Deus é justo e reto em todas as suas reivindicações e arrisca obedeceu a ordem. Então, Abraão sabia em que ele estava crendo. Deus era justo, era reto. Então, quando ele pediu o filho único da promessa, Abraão não negou, não questionou. Disse, não, tome, meu filho, eu sei o que você está fazendo. Então, viver pela fé resulta em obediência, mas a obediência não é o meio pelo qual seremos justos. A obediência é importante, sim. Aquele que é obediente vai ser salvo, certo? Mas não é por meio dessa obediência que você vai ser justificado. Seremos justificados exclusivamente pela fé de Cristo, pois Ele é fiel. Exatamente, e o tema aqui, principal aqui, diz assim, que nós somos, a fé, ela vem em forma de gratidão pelo sacrifício de Cristo. Não por uma mera obediência, mas sim pelo o sacrifício de Cristo. A gratidão, a fé, ela surge através disso. Importante os comentários que foi feito aí pelo Eduardo, pelo Félix, o próprio Alan, o nosso irmão Manuel, né, Luciano Manuel. Mas entendemos, de certa forma, que a justificação pela fé, ela é obtida pelo cristão na medida que ele aceita a morte de Cristo e aceita Jesus como seu Salvador. Uma vez isso acontecido, então o cristão passa ao cumprimento da lei, aquilo que leva o cristão a ser direcionado a Cristo. E o cristão cumprindo os mandamentos de Deus, a lei de Deus, que leva ao amor e direciona justamente a nossa salvação. O caminho que nos leva a Cristo, depois que aceitamos e somos justificados pela fé, são os cumprimentos da lei de Deus. Não é isso? Então, é por aí. O cristão tem uma vida após ser justificado pela fé com Cristo através da lei, através do cumprimento da lei. Que nós possamos aí, a cada dia de nossa vida, estarmos sempre com esse pensamento para que tudo que fizermos seja dentro da vontade de Deus, né? Mantendo e cumprindo aí com tudo que foi determinado por Ele. Muito obrigado, Jeremias. Infelizmente você não falou tudo que você queria falar, né? Nosso tempo é curto, mas nós queremos agradecer a todos vocês que participaram com a gente aí. O Luciano, o Félix, o Alan, o Eduardo e você, Jeremias. Obrigado por você ter participado. Esperamos ver você em outros programas aqui no podcast que iniciou hoje. É apenas o nosso primeiro programa. Então você que está em casa, no trabalho, quem sabe está deitado na cama, já pronto para dormir, divulga esse programa aí, o nosso primeiro programa. Bota lá a hashtag lá, Minuto da Lição aí, no nosso podcast. Passe para os seus amigos para a gente aprender mais sobre a justificação pela fé. Eu vou encerrando aqui, eu quero que vocês falem as suas considerações finais, começando aí pelo meu amigo Eduardo. Justificação pela fé não é um pretexto para eu pecar. Pecar, a Bíblia fala que o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. Então, a justificação não é um pretexto para eu pecar. Como eu falei, a lei me mostra onde estou errando e assim eu busco a justificação em Cristo Jesus. Obrigado, Dudu. Vai lá, Alain Mariano, tá contigo.
E também outro ponto é que na minha vida espiritual, no meu cotidiano, onde eu estiver, eu tenho que lembrar um ponto, que Cristo, ele vai me justificar. E eu tenho que mostrar isso nas minhas ações, no meu falar, minha linha de pensamento, em qualquer momento, para que as pessoas vejam que eu não sou justificado porque o cristão ele faz coisas boas ou porque ele faz bem ao próximo, mas porque um dia um justo, uma pessoa justa, fez a maior obra, que foi dar sua vida por nós, até por um ladrão, por um amigo, qualquer pessoa. Isso sim é justificação. Isso sim é o poder ter merecimento e poder ter a salvação. Eu queria acrescentar que a lei de Deus, ela é justa e boa. E uma pessoa justificada tende a viver em conformidade com a lei de Deus. Para ela não vai ser difícil observar os mandamentos de Deus, porque ela foi justificada. Tá? Isso vai ser prazeroso, isso vai fazer parte da vida cristã. Então, concluindo só o raciocínio, a justificação pela fé, ela nos traz esperança, ela nos traz uma vida tranquila, uma vida de alegria, uma vida de felicidade ao lado de Deus. E a guarda dos mandamentos vai ser algo maravilhoso na vida do cristão que é justificado pela fé. Obrigado, Félix. Luciano. Foi muito bom estar com vocês nesta debate, nesse estudo dessa lição. Possamos assim tirar bons aproveitos para nossas vidas e que a nossa fé possa ser cada dia mais fortalecida na pessoa de Jesus. Amém, Lu. Muito obrigado, Lu. Jeremias, suas considerações finais, por favor. Eu queria agradecer pela oportunidade e espero outras vezes participar aqui junto com vocês de mais alguns comentários aí da nossa lição e que Deus possa nos abençoar para que essa mensagem chegue às pessoas e que as pessoas entendam aí o verdadeiro sentido da justificação pela fé. Amém? Muito obrigado, então, Jeremias, por suas palavras. Então, vamos encerrar o nosso programa. Como iniciamos? Com uma oração. Luciano, por favor. Bondoso Deus, agradecidos estamos pelo estudo da Tua Palavra. Abençoa aqueles que vão escutar. Isso eu te peço, em teu doce nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado a vocês mais uma vez, Jeremias, Dudu, Alain, Félix, Luciano. Obrigado a você aí de casa, onde quer que você esteja. Que Deus abençoe vocês ricamente. Aqui, ó, Paulo, ele não tinha problema nenhum com a obediência à lei. Pelo contrário, a fé em Jesus torna possível a verdadeira obediência. Eu vou deixar aqui, nós não temos nenhum e-mail por enquanto, né? Do Minuto da Lição. Eu vou deixar aqui o WhatsApp para vocês compartilhar com a gente, dizer a sua experiência ao ouvir esse podcast, lançar a sua pergunta, o seu alô, o seu abraço para o próximo programa, né? Quem sabe, né, Eduardo? Você recebeu um convite para pregar em alguma igreja, o Jeremias também, enfim. Então você dá dicas, sugestões, críticas. O DDD é 81 e o número é o 99640-5749. 81 DDD 99640-5749 é o WhatsApp para você entrar em contato com o Minuto da Lição. Obrigado mais uma vez, que Deus abençoe vocês. E lembre-se, nunca se levante sem antes se ajoelhar aos pés de Cristo. Até mais, pessoal. Tchau.